Muito bem, queridos alunos do primeiro ano, então nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho de investigação sobre, especialmente e especificamente o Antigo Testamento, a história do povo de Deus. Hoje, então, a lição sobre Êxodo 20 e seguintes, que na verdade corresponde ao texto sobre os mandamentos, sobre a lei. Só vale sempre lembrar que a lei de Deus, que vai ser dada no Monte Sinai, ela não é apenas os mandamentos. Os mandamentos são uma parte da lei. Quando a gente lê o termo, o conceito, a palavra lei, a gente precisa compreender que é uma série de regras, é uma série de normas que os israelitas vão receber de Deus através de Moisés e vão ter de viver de acordo então com essas regras, certo? Muitas destas regras, elas vão ser completamente eliminadas, né? Elas deixarão de ter validade a partir da vinda de Cristo. Com Cristo, muitas regras cerimoniais, regras religiosas, elas deixarão de ter a sua validade. Por quê? Porque Jesus veio, porque o Messias prometido, lá em Gênesis capítulo 3, ele vai estar então de fato entre as pessoas, ok? O cumprimento de Gênesis 3, ele vai ser realizado. Êxodo 20, então, é o texto que nós nos propomos a estudar. Pegue a sua Bíblia, nós vamos primeiramente falar com Deus em oração. Bondoso Deus, nós pedimos rica medida do Teu Santo Espírito a cada um dos alunos, a todos os alunos que vão estudar, a partir deste momento, o texto de Êxodo 20, o texto que fala sobre a Tua Santa Lei. Ajuda-nos sempre, Senhor, a amarmos esta lei, e colocarmos as Tuas coisas, as Tuas verdades, sempre em primeiro lugar no nosso viver. É em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém. Êxodo 20. Abra a Escritura. Nós havíamos estudado até Êxodo 19 e a partir de agora nós vamos encontrar então os mandamentos. Moisés, ele vai subir o monte, ele vai receber de Deus toda a lei e essa lei vai ser ensinada ao povo. Obviamente que o nosso enfoque aqui vai ser ou serão os mandamentos. Agora, não podemos ignorar e deixar de falar que existem outros vetores, outros elementos que compõem a lei. Lá no Novo Testamento, essa lei será normalmente chamada de Lei de Moisés. Quando você ler o Novo Testamento e encontrar a Lei de Moisés, você pode fazer referência a todos essas situações que eu quero aqui ver com vocês, ok? Os mandamentos, Êxodo 20, do versículo 1 até o versículo 17. Aqui estão os 10 mandamentos. Estes mandamentos, eles são chamados de lei moral, lei do coração. No Novo Testamento, Jesus vai fazer uso, vai se referir aos mandamentos. Autores de epístolas, Paulo também vai se referir ao texto dos mandamentos. E assim nós vamos encontrar e ver que, obviamente, é necessário estudar esses mandamentos. Primeiro mandamento, o resumo, ele está ali no capítulo 20, no versículo 13 e 4. O resumo: não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagem de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. E o versículo 5, não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore. Primeiro mandamento, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento nós encontramos no versículo 7. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Êxodo 20, versículo 7. Não use
o meu nome sem o respeito que ele merece. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Posteriormente eu vou focar em cada um dos mandamentos, né? Eu estou apenas dando uma pincelada geral. Terceiro mandamento, versículo 8, guarde o sábado, que é um dia santo. Os israelitas, eles tinham a ideia do sétimo dia. Guardar o sétimo dia, Shabat, sábado, significa descanso. Qual é o dia do descanso que hoje nós adotamos enquanto sociedade ocidental, enquanto membros da Igreja Luterana, né? Nós não guardamos o sábado conforme esse conceito do Antigo Testamento. Não fazemos isso. Mas os primeiros cristãos nos deram pistas bem importantes acerca de como guardar o Shabat. O domingo, dia da ressurreição, o dia que Jesus ressuscitou. Então esse foi o dia que, especialmente os cristãos, começaram a guardar como o dia do descanso, né? E importante dizer que, já de antemão, já antecipando alguma possível polêmica em relação à questão da guarda do sábado, não há elementos bíblicos, textuais, que nos permitam dizer que o sábado do Antigo Testamento, o Shabat, é o mesmo sábado civil dos dias de hoje, ou seja, o dia que vem antes do domingo e depois da sexta. Não há, não tem como. Então aquele conceito judaico, aquele conceito do povo israelita de guardar o sábado, que algumas religiões hoje fazem, é um conceito que carece, que falta elementos bíblicos que o sustentem, ok? Lembrando, sábado no Antigo Testamento vem de Shabat, que significa o quê? Descanso, só isso. Quem garante que o sábado de hoje, o sábado civil de junho de 2020, é de fato o sábado bíblico? Não há como comprovar isso. Mas essa não é o teor da discussão aqui, ok? Eu só quero passar os mandamentos. Quarto mandamento, você encontra no versículo 12, respeite o seu pai e a sua mãe. Honrarás teu pai e a tua mãe para que te vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. Este é o quarto mandamento. É o primeiro mandamento com promessa. É o primeiro mandamento da segunda tábua. A primeira tábua foram os 3 primeiros. Adore somente a Deus, não use o nome de Deus em vão e tenha o devido dia de descanso ao Senhor. A partir do quarto mandamento até o 10º, a segunda tábua, a minha relação com o meu próximo, começando com o pai e a mãe. Honrarás teu pai e tua mãe, quarto mandamento. Quinto mandamento, não mate. Não matarás, está ali no versículo 13, né? Êxodo 20, 13, não mate. Versículo 14, sexto mandamento, não cometa adultério, ou seja, cuide da tua vida, a vida de ordem sexual. Nós vamos falar sobre isso mais adiante. O sexto mandamento ele está dizendo, não viva, os cristãos não devem viver a imoralidade que esse mundo prega e vive. Nós, enquanto cristãos, somos diferentes, não cometa adultério. Sétimo mandamento, versículo 15, não roube, ou como Lutero escreve no Catecismo Menor, não furtarás, né? Não roube, não pegue aquilo que não te pertence, que não é teu. Deus não abençoa, Deus não ampara e não sustenta esse tipo de coisa. Versículo 16, o oitavo mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, ou como diz o texto bíblico, não dê testemunho falso contra ninguém. O pecado da fofoca, falar mal, inventar mentiras, né? Não faça isso. Deus não abençoa, Deus não quer, Deus não gosta das pessoas que fazem isso. Nono e 10º mandamento, o pecado da cobiça. O nono mandamento vai dizer, não cobiçarás a casa do teu próximo, a casa de outro homem, a casa no aspecto material,
aquilo que é materialmente propriedade do teu semelhante. Não cobice, não faz bem. E o 10º mandamento, ele vai agregar alguns elementos. Ele vai dizer, não apenas a casa, mas não cobice a sua mulher, seus escravos, o seu gado, os seus jumentos, ou qualquer coisa que seja dele. Além da materialidade, existe também, no 10º mandamento, o elemento do cônjuge, da esposa ou do marido, conforme o caso, né? Os dois pecados, eles têm o mesmo peso. A cobiça do homem pela mulher, ou a cobiça da mulher por um homem, é a mesma. Então aqui nós temos rapidamente os 10 mandamentos para a gente fazer uma pequena análise, ok? Mas eu quero chamar a atenção para vocês para as coisas que seguem, porque os mandamentos, eu quero voltar, obviamente que eu vou voltar a estudar com vocês, nós vamos ter tempo para isso, né? Nós vamos ter que nos debruçar sobre os 10 mandamentos e tirar muito caldo, né? Tirar muito caldo desse material. Mas agora eu quero despertar vocês, especialmente, para um aspecto muito interessante que está no capítulo 21. Abra lá o capítulo 21. Quando você, que está na 6ª série ou na 7ª série, talvez um dia o teu professor de história vai fazer referência, se já não o fez, sobre um negócio chamado Lei de Talião. É supostamente um conjunto de regras muito antigo, aliás, um dos mais antigos que existe. Conjunto de regras muito antigos. Lei de Talião. Então, parte da Lei de Talião, ela é encontrada aqui no texto bíblico. Se vocês abrirem o capítulo 21, olhem o versículo 24 e 25, né? Olhem só o que diz ali. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Isso aqui é um resquício, é de certa maneira, uma referência à Lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. Tá? Vejam que a lei do Antigo Testamento, a lei dada no Monte Sinai, não te esquece, não é só os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são a lei moral. Agora existem outros 2 pontos da lei que são muito importantes. A lei civil e a lei religiosa. Portanto, a lei ela é dividida em 3 etapas. A lei moral, a lei civil e a lei religiosa. A lei moral nós já vimos, é os mandamentos, aquilo que a gente vai continuar estudando. A lei civil de civilidade. O que significa isso? Os israelitas, o que eles eram antes de chegar no Monte Sinai? Eles eram o quê? Escravos no Egito. Eles não tinham liberdade, eles não tinham noção do pode, não pode, porque eles eram escravos, eles não podiam nada. A partir do Monte Sinai, Israel vai receber regras de relacionamento entre eles, entre os israelitas. Estas são as regras ou a lei civil. Por exemplo, aqui no capítulo 21, olhe lá o versículo de número 15. Olha o versículo 15. Leia ele. Capítulo 21, versículo 15. É uma lei civil. É uma ordem de relacionamento entre a sociedade. O que diz lá no versículo de número 15? Quem bater no pai ou na mãe será morto. Era a regra de relacionamento civil entre eles. Se alguém se atrevesse a bater no pai e mãe, Deus está dizendo, mate essa pessoa. Remova ela de dentro do povo de Israel. Isso não pode acontecer. Obviamente que hoje nós não temos essa regra civil, né? Embora que não seja correto, evidentemente que não é, bater no pai e na mãe, mas a nossa regra civil hoje, ela diz outra coisa.
Ninguém vai ser condenado à morte por bater no pai e a mãe, embora que isso seja muito feio. Eu não estou dizendo que não é. Mas o que eu quero chamar a atenção é outro ponto, no outro sentido. A regra civil hoje, ela é outra. Não é a mesma regra civil do povo de Israel. Perfeito? Também quero mostrar para vocês uma regra de ordem religiosa, né? Questão da religiosidade de Israel. As regras religiosas, elas começam aqui em Êxodo 20, claro, né? E elas vão ser gradativamente apresentadas ao povo de Israel. E Israel, no capítulo 23, ele vai ser orientado a ter três festas anuais. 3 festas anuais. Eu já havia me referido a elas numa aula anterior. Quais são essas 3 festas que os israelitas deviam obedecer? Primeira delas, a festa dos pães sem fermento. Isso está no capítulo 23, do versículo 14 até o versículo 19. Marca lá na tua Bíblia, do versículo 14 até o 19. Tá? Então vejam, 3 festas. A festa dos pães sem fermento, lembrando a saída, a libertação do Egito, e aqui acontece o jantar da Páscoa, que posteriormente terá um elo muito forte com a doutrina da Santa Ceia no Novo Testamento. A festa das barracas, ou em versões bíblicas mais antigas, festa dos tabernáculos, e a festa da colheita. Então as 3 festas, dos pães sem fermento, das barracas e da colheita, que os israelitas deviam obedecer. Dentro dessa noção de festa religiosa, também muitas regras religiosas, né? Vamos ver uma? No capítulo anterior, o capítulo 22, abra a tua Bíblia. Olha lá, capítulo 22, versículo 18. O que diz no versículo 18? Mate toda mulher que fizer feitiçaria. Será que nós hoje temos o direito de sair aqui na rua, na Berta Veg, e matar a pauladas as pessoas que porventura praticam feitiçaria, independentemente se é homem ou mulher? Temos esse direito? Claro que não. Obviamente que não. Nós podemos não concordar, nós podemos discordar da prática da feitiçaria. Agora, nós não temos a ordem bíblica, a ordem de Jesus, para matar essas pessoas. Não temos, embora discordemos disso. Dentro do povo de Israel era diferente. Se dentre o povo de Israel, uma mulher, uma pessoa que fosse encontrada praticando feitiçaria, ela devia ser morta, porque a única religiosidade, a única manifestação de fé era em relação a Deus. Não havia possibilidade de qualquer outro tipo de adoração. Então, vejam, no Monte Sinai, Israel recebe uma série de leis. Estas leis, elas se dividem em 3 pontos. A lei moral, os mandamentos, a lei do coração. A lei civil, a lei dos relacionamentos sociais. E a lei religiosa, que diz como devia ser a manifestação da religiosidade do povo de Israel. Os próximos livros, Levítico, Números, Deuteronômio, eles basicamente vão contar a história do povo, claro que vão, mas volta e meia nós vamos encontrar elementos sobre a lei. É Moisés ensinando o povo ainda sobre o que é a lei de Deus, certo? Essa lei tem validade para nós hoje, na sua totalidade? Não. A lei religiosa e a lei civil, elas não existem mais, elas não têm mais efeito para nós a partir do nascimento de Jesus. A partir da vinda de Cristo, nós não temos mais essa obrigatoriedade de carregar em nossos ombros a lei civil e a lei religiosa.
Os mandamentos, a lei moral, a lei do coração, esse continua valendo, ou esses continuam valendo. E é por isso que nós precisamos e vamos estudá-lo, os 10 mandamentos. Mas não nos esqueçamos, há outros elementos da lei que a gente precisa saber. Isso aqui existiu. Vale para nós hoje? Não. Mas tem muitas denominações, muitas igrejas, muitas pessoas que por ingenuidade, por desconhecimento bíblico, acham que devem cumprir alguns elementos dessa lei civil ou da lei religiosa. E estão profundamente enganados, porque essa obrigatoriedade não nos cabe mais. Com Jesus, este aspecto da lei não tem mais sentido para nós, né? Não tem mais validade para nós, tá? Muito bom. Nós já estamos com 20 minutos de aula, 21 minutos. Eu vou encerrar aqui, então, só esse aspecto da lei de Deus. Então, você fica desafiado a ler Êxodo 20, 21 e também 22. 20, 21, 22. Na sequência, eu vou mandar perguntas. Na sequência, não hoje, não agora, mas em seguida eu vou mandar perguntas para vocês. Por favor, me respondam, então, para que eu possa verificar como é que está o nível de absorção daquilo que a gente está falando aqui para vocês. Tá bom? Grande abraço. Tem culto hoje, sábado, logo mais, 19 horas. Você é convidado a participar do culto. Se não puder, se tiver, enfim, com algum tipo de restrição por causa da suposta contaminação da Covid-19, assista pelo Facebook, pela página do Facebook, a partir das 19 horas, o momento de culto. Tá bom, gente? Grande abraço. Semana que vem nós continuamos a olhar e a desvendar algumas coisas bem bacanas acerca deste assunto que é a lei de Deus. Grande abraço, boa semana para vocês.